Olá, pessoal! Estou aqui de volta para falar com vocês e hoje vou falar sobre o Renascimento. Esse faz parte do meu trabalho de estágio supervisionado do ensino fundamental da Universidade Uninter, do meu curso de segunda licenciatura em História. Para a gente começar, eu queria perguntar para vocês se vocês conhecem, já ouviram falar, já viram algumas dessas obras artísticas. Essa primeira aqui, a Mona Lisa, pintada pelo Leonardo da Vinci, é uma obra muito famosa. Hoje a gente encontra ela exposta no Museu do Louvre, na França, uma das obras mais visitadas do museu. Essa segunda obra aqui, muito famosa também, chamada O Nascimento de Vênus, do artista Sandro Botticelli. Ela representa a natureza, as características humanas, a beleza humana. Uma obra muito famosa também, desse período do Renascimento. Aqui a gente tem uma escultura de Davi, feita por Michelangelo, um artista muito conhecido e famoso nesse período do Renascimento. E esse clássico aqui da literatura? Você conhece? Você já leu? Já ouviu falar? Um clássico também muito famoso, Romeu e Julieta, de William Shakespeare. Aqui no Brasil a gente já teve até peça teatral dessa obra. E esse lugar que eu vou colocar a seguir? Você conhece? Já ouviu falar? Já teve interesse em saber onde fica? Como foi construído? É a Catedral de Santa Maria del Fiore. Ela fica em Florença, na Itália. Prestem atenção nesse arco de volta perfeita. É uma obra arquitetônica também desse período do Renascimento. Como eu disse, todas essas obras aqui apresentadas, elas representam um período da história, que a gente conhece como Renascimento cultural e científico. Mas o que foi esse Renascimento? Foi um movimento cultural e intelectual que surgiu na Europa durante os séculos XIV, XV e XVI. E ele transita da Idade Média para a Idade Moderna. Para a gente poder entender direitinho o que foi esse período do Renascimento, eu vou contar para vocês um conjunto de acontecimentos que aconteceu na Europa no finalzinho da Idade Média. Durante a Idade Média, o feudalismo predominava, ou seja, aquela vida rural, local, dos feudos. A partir do século XIII, a gente tem a queda do feudalismo. E o que significa isso? É um renascimento comercial, onde as pessoas que moravam nos feudos começam a migrar para as cidades. E elas começam a criar esse ambiente urbano, de cidade. E começa a surgir aí uma nova classe social, que a gente chama de burguesia, que em geral podemos dizer que são os comerciantes, que conviviam ali nesse ambiente de cidade, diferente do ambiente rural. Tinham as feiras, muito comércio, muita circulação de pessoas que vinham de outros lugares para esses comércios. Era uma movimentação financeira muito grande, com muito dinheiro. E na visão desse grupo renascentista, a gente tem algumas características que eu vou explicar a seguir para vocês. O que pensavam esses renascentistas? Esse pessoal que saiu daquele mundo rural, do feudalismo,
e que foi viver nas cidades. O que eles buscavam? Quais eram as características desse período? A principal delas, pessoal, é o classicismo. O que é essa palavra classicismo? Tão difícil. É o resgate da cultura clássica, greco-romana. O pessoal do Renascimento, eles, vamos dizer assim, que eles queriam esquecer esse período da Idade Média, onde Deus era o centro de tudo, onde tinham muitas guerras, brigas religiosas. Então, eles queriam apagar da história esse período da Idade Média, porque eles acreditavam que foi um período de trevas. Então, eles queriam fazer o resgate do período que antecedeu a Idade Média, que a gente diz de antiguidade. Eles queriam fazer o resgate de toda a cultura grego-romana, que eles acreditavam que foi um período muito mais cultural, que acrescentou muito mais para o homem do que o período da Idade Média. Então, a gente pode dizer o quê? Por que renascimento? Porque eles queriam fazer renascer essa cultura clássica, né? Por isso esse nome. Os renascentistas também acreditavam no antropocentrismo. O que significa isso? Não mais o teocentrismo, onde Deus era colocado no centro de tudo. No antropocentrismo, o homem é colocado no centro do mundo. O homem é protagonista da realidade em que ele vive. E também, por conta do homem ser colocado no centro de tudo, o homem tem a razão, tem a cabeça, ele racionaliza. Então, o racionalismo, eles vão buscar as explicações para as coisas através da ciência, dos experimentos empíricos. Não mais Deus vai dar as explicações. O homem vai passar a usar da sua razão para poder justificar e explicar as coisas nesse período. Temos aqui o individualismo. O que significa isso? Eles vão começar a olhar o homem como indivíduo. Para vocês terem uma ideia, na Idade Média, as pessoas não tinham sobrenome. Elas eram chamadas pelo primeiro nome. E por uma características, talvez, que elas tivessem físicas, para poder identificar uma ou outra. Já no Renascimento, a gente tem o surgimento do sobrenome. Olha só quanto individualismo você ser chamado pelo seu nome e sobrenome, né? Então, eles passam a ter sobrenome nesse período. Também, os artistas do Renascimento, eles passam a assinar as suas obras. Foi eu quem fiz essa obra, então eu vou colocar aqui o meu nome, vou assinar o meu nome. Na Idade Média, nós não temos assinatura de obras. Temos também pinturas de autorretrato durante o Renascimento. É a pessoa olhando para si própria, com a sua individualidade e fazendo o seu autorretrato. Durante esse período também do Renascimento, a gente tem essa cultura do naturalismo. O que significa isso? A gente pôde perceber lá na obra do Nascimento de Vênus, né, que eu mostrei no início, a natureza, né, o corpo. Então, eles vão passar a dar nas obras a ênfase da natureza. Eles vão buscar por elementos da natureza para poder pintar as suas obras. Na Idade Média, o corpo era visto como fonte de pecado. Já no Renascimento, ele é visto como fonte de beleza. Por isso ele começa a aparecer nas obras, de maneira natural. E o humanismo, que é a filosofia, principal filosofia de pensamento desse pessoal do Renascimento, onde eles valorizam, portanto, as criações humanas, a maneira de pensar do homem. E essa última característica aqui, que a gente pode chamar de otimismo, que significa o quê?
esse entusiasmo que eles tinham com a realidade moderna que eles estavam vivendo. Eles entendiam que eles estavam superando aquela fase da Idade Média que eles tanto abominavam e criticavam. Então, que eles chamavam de período das trevas. Então, eles tinham esse otimismo, essa vista, vamos dizer assim, como uma visão positiva do período que eles estavam vivendo agora. Seria o renascimento da cultura da antiguidade. Aqui eu coloco para vocês um quadro comparativo para a gente poder entender o que foi esse valor, os valores medievais e os valores do Renascimento, para a gente poder fazer uma comparação mesmo. Nos valores medievais, a gente tem o tempo pertencendo a Deus. No Renascimento, esse tempo ele pertence ao homem. E o homem usa desse tempo em benefício próprio. Na Idade Média, a gente tem a fé mais importante do que a razão. No Renascimento, a razão e a fé são importantes. O homem vai passar a dar explicações científicas e empíricas para as coisas. Ele vai passar a usar da razão. Porém, vocês vão notar que a fé, ela ainda vai existir no Renascimento, né? A gente ainda tem a religião nesse período do Renascimento como importante. Nos valores medievais, a gente tem as ações coletivas valorizadas. As pessoas, elas fazem parte dos membros, elas são membros da cristandade, né? Eles são em grupos. No Renascimento, a gente tem aquela valorização individual do talento e da capacidade de cada um. A gente tem aqui no período medieval, Deus como centro das atenções, que é o teocentrismo. No Renascimento, o homem está no centro das atenções. Como eu disse para vocês ali atrás, a gente chama isso de antropocentrismo. Nos valores medievais, temos o corpo como fonte de pecado. No Renascimento, como eu disse ali atrás também, o corpo passa a ser visto como fonte de beleza. A Itália foi o berço do Renascimento. Ele nasceu lá na Itália. E aí eu queria perguntar, vocês têm alguma ideia por quê? Na Itália, esse crescimento comercial que eu expliquei para vocês e urbano, ele foi muito forte. A Itália, ela participou de cruzadas e ela, vamos dizer assim, saiu na frente nesse comércio marítimo que eles faziam no mar Mediterrâneo. E isso fez com que impulsionasse a vida financeira e comercial na Itália. Então, as pessoas lá na Itália, elas começaram a ganhar muito dinheiro nesse período. E eles começaram a financiar os artistas. Eles tinham tanto dinheiro nesse período que eles passaram a pagar para que os artistas fizessem as obras, as esculturas, pintassem as casas, pintassem as igrejas, fizessem pinturas de tela, esculturas particulares. Então, a gente teve aí os mecenas, que eram esses financiadores dos artistas. E isso ajudou muito com que a Itália fosse, assim, vamos dizer, desse o passo inicial nesse renascimento, né? Fosse o berço do renascimento. Por conta disso, os artistas italianos, eles foram ficando ali com muitos conhecimentos e técnicas de pintura. Então, eles passaram a viajar para outros países para poder transmitir esse conhecimento que eles tinham. E por conta disso, o Renascimento ocorreu também em outros países, na Alemanha, na França, em Portugal. Aqui nós temos
grandes nomes do Renascimento, tanto na pintura, quanto na área científica, na literatura. Sandro Botticelli, que é aquele da obra que eu mostrei no início, Leonardo da Vinci, que é um grande nome conhecido do Renascimento, Michelangelo, Rafael Sanzio, Donatello, Giotto, são todos pintores desse período do Renascimento. Aqui nós temos dentro da literatura Dante Alighieri, que escreveu a Divina Comédia, William Shakespeare, que fez a obra Romeu e Julieta, né? A mais famosa dele. Miguel Cervantes, que é um dos que escreveu Dom Quixote. Luís de Camões, que escreveu esse livro também muito famoso chamado Os Lusíadas. E temos também, desse período, Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, que também são cientistas desse período muito famosos. Eles têm aquela teoria que surgiu durante esse período do Renascimento, de que o Sol está no centro do universo, certo? E não mais a Terra, né? O geocentrismo, que era o que eles acreditavam no período da Idade Média, que a Terra estava no centro do universo. Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, eles vêm para poder demonstrar e provar que o Sol é que está no centro do universo. Como eu disse para vocês, não mais a religião vai explicar as coisas nesse período do Renascimento. Eles vão buscar a razão, a cabeça, as ideias, através da ciência, dos experimentos. E Nicolau Copérnico e Galileu Galilei, eles representam bem isso nesse período do Renascimento. Agora, eu queria demonstrar aqui para vocês, para que a gente entre numa parte mais prática dessa aula, para a gente poder fazer uma análise dessas duas pinturas. As duas pinturas levam o mesmo nome, o Sepultamento de Cristo. Porém, a pintura que nós temos à esquerda foi feita na Idade Média e a pintura da direita foi feita por Michelangelo no período do Renascimento. Eu queria que vocês me dissessem em qual das pinturas os personagens são mais bem representados. A gente pode notar que, como tem o mesmo nome, refere-se à mesma situação, que seria o sepultamento de Cristo, o enterro de Cristo. Aonde a gente consegue perceber uma maior facilidade, né, em perceber a representação das emoções nessas pinturas dos personagens? Aonde essas emoções são mais detalhadas e são mais nítidas na pintura? Na pintura da Idade Média ou na pintura do Renascimento? Pensando nas características dos personagens, se a gente parar para analisar bem, aqui nessa pintura da Idade Média, eles parecem que estão com a mesma fisionomia e têm os mesmos rostos, não é? Já na pintura do Renascimento, a gente consegue ver características individuais na pintura, que, como a gente estudou lá atrás, é uma característica do Renascimento, que é valorizar o indivíduo. Então, na pintura, a gente consegue perceber as características no rosto são individuais. Um tem barba, o outro tá com a fisionomia, um é careca, o outro tem a fisionomia mais triste, né? São diferentes. Temos mulheres, temos feições masculinas, de homens. Então, para a gente poder fazer uma comparação aqui também, além disso, aqui na obra, durante as pinturas do Renascimento, a gente consegue perceber que eles passaram a usar a perspectiva na pintura. O que significa isso? A gente olha lá atrás, a gente vê uma árvore, a gente vê a montanha, né? A gente se vê dentro da tela.
Aqui nessa pintura da Idade Média, parece que os personagens eles estão meio voando ali, né? Não tem essa perspectiva de você olhar e enxergar alguma coisa lá atrás e conseguir ver aonde eles estão. Isso é um comparativo. Temos também aqui, passamos na Idade Média, no Renascimento, a usar a tinta a óleo. Então, eles começam a pintar com tinta a óleo. E isso é um diferencial, porque na Idade Média não tinha esse tipo de pintura a tinta a óleo. Então, o que eu queria propor para vocês a partir do que a gente viu aqui agora? Que vocês agora já conseguem, através daquelas características do Renascimento que eu coloquei lá na frente, eu acho que vocês já estão aptos a fazerem algumas análises de obras artísticas. Então, eu queria propor para vocês que acessassem a internet, fizessem uma pesquisa sobre as obras do Renascimento, os seus pintores, seus escultores, que passassem a analisar e observar essas características das obras. E aqui embaixo, eu vou colocar para vocês um link, que é o link para vocês poderem fazer uma visita virtual à Capela Sistina, que fica no Vaticano, na Itália. A Capela Sistina é um lugar muito bonito. E o teto da Capela Sistina, ela foi pintado por Michelangelo durante esse período do Renascimento. Ele demorou 5 anos para poder pintar o teto da Capela Sistina. Então, se vocês clicarem nesse link, vocês vão poder fazer um tour virtual pela Capela Sistina e vão poder ver quão lindo são as pinturas realizadas dentro dessa capela pelos artistas do Renascimento. A seguir, também vou colocar o link, que agora que a gente está nesse período de pandemia, os museus eles estão disponibilizando algumas visitas virtuais para que a gente conheça por dentro os museus. E aqui vai um link do Museu do Louvre, que fica lá na França. Eu gostaria que vocês clicassem e fizessem uma visita virtual por esse Museu do Louvre. E queria que observassem e tentassem enxergar nessa visita algumas obras que vocês acreditam que seja desse período do Renascimento. E que depois pesquisassem na internet. Ok? Agradeço muito. Espero que tenham curtido, gostado e compreendido essa aula. Um abraço.